falando quem é o famoso Weber, né? De onde veio, vai ser ótimo aí para a gente pensar. Bom, Ana, primeiro eu quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui, trocando, compartilhando com os colegas uma temática tão importante que é a transformação. E, bom, eu sou o Weber, eu trabalho na Leroy Merlin e atualmente estou diretor de transformação humana e organizacional e desenvolvimento responsável. A Leroy Merlin, acho que vocês conhecem, é uma empresa de varejo do ramo de materiais de construção, acabamento e decoração. Atualmente temos aí 10 mil colaboradores e 43 lojas abertas. Trabalho na empresa já há bastante tempo. Em RH, estou há 9 anos e como líder, né, de recursos humanos há 3 anos e meio. É um prazer estar aqui com vocês para trocar um pouquinho, compartilhar com vocês e contar um pouco de história. Te agradeço também bastante, viu, Weber, por estar aceitando conversar com a gente sobre um tema aí que é tão, assim, difícil, mas tão necessário, né? Eu acho que é um tema comum hoje em dia, né? Mas extremamente difícil de realizar, que é a transformação organizacional. Exato. Então, eu queria entender um pouquinho, porque acho que a Leroy é uma referência nesse sentido, tem sido uma referência aí em termos de transformação organizacional, e queria te fazer uma primeira pergunta, que é assim, como fazer essa transformação organizacional, por onde se começa uma transformação organizacional, e não, às vezes, uma transformação pontual, né? De onde isso surge, como é que isso toma corpo para ser uma transformação organizacional? Legal, bacana, bacana. Obrigado pela pergunta. Acho que é bacana, assim, começar dizendo que hoje, de uma maneira geral, na minha humilde opinião, todas as organizações, elas precisam ter um DNA de transformação. Por quê? Porque a velocidade das mudanças, isso parece bastante clichê, mas além de clichê, é uma real verdade. A velocidade, né, das mudanças no mundo é incrível. Ainda mais esse ano de 2020, né, que a gente vem vivendo essa história da pandemia, e eu brinco aqui que o troféu de melhor Chief Transformation Officer do ano vai para o Covid. Né? Não só por conta da pandemia, mas por conta de toda a aceleração das mudanças tecnológicas, modelos de negócio, enfim. Devido a isso, todas as organizações precisam ter um viés bastante concentrado na capacidade de se transformar. Você falou uma coisa antes, como fazer com que uma transformação seja de fato real e não apenas um evento, né, algo como isso, né? Eu acho que um primeiro ponto importante é ter um senso de urgência. Sem o senso de urgência organizacional, as coisas não vão mudar. Então, por que é importante mudar? Por que vou mudar? Então, esse senso de urgência nasce ou de uma necessidade, de um novo concorrente, né, de um novo mercado, ou nasce de uma oportunidade de conquista, né, de expansão. Então, o primeiro ponto como premissa é o senso de urgência. O segundo ponto como premissa, na minha opinião, é o senso de propósito. Então, se tem uma urgência que me leva a transformar, qual seria a intenção dessa transformação? E a terceira premissa, obviamente, é a sponsorização, né, da alta liderança da empresa. Se essas três condições iniciais estão reunidas, a empresa vai conseguir minimamente, né, estar aí num caminho de transformação. E transformação, ela envolve mudança de estrutura, mudança de processo e, principalmente, uma mudança cultural. Então, as alavancas da transformação, na minha opinião, são a aliança de três conjuntos de mudança. Mudança estrutural é mudança de sistema, mudança de ferramenta, mudança de meios de trabalho. Mudança processual é mudança de política, mudança de jeito de fazer as coisas.
E mudança cultural é uma mudança do mindset, não só da liderança, dos managers da empresa, mas dos colaboradores, das colaboradoras, para um mindset mais flexível, mais orgânico, mais ousado, mais curioso. Então, quando você junta essas três alavancas, né, essa aliança de uma transformação, de uma mudança cultural, de uma mudança processual, de uma mudança estrutural, você tem a transformação acontecendo. E a transformação não é um evento, porque se a transformação tem como um elemento a mudança cultural, felizmente ou infelizmente, porque somos humanos, essa mudança não ocorre de um dia para o outro. Então, você precisa de tempo, né? Então, ela é mais uma jornada do que uma chegada. É um pouco assim que eu penso em transformação, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ansiedade de, mas eu preciso transformar a empresa para a semana que vem. Vai ser muito difícil você conseguir isso, porque você precisa de um senso de urgência, de um senso de propósito, da sponsorização da alta liderança, e você precisa mexer na estrutura, no processo e na cultura. Então, não é algo que dê para fazer em pouquíssimo tempo. Agora, tem algo que nos surpreende muito aí quando a gente vê um pouco da história da Leroy, se você quiser até compartilhar um pouco nesse processo de transformação organizacional, que é um reconhecimento de uma alta capacidade de aprender a aprender, né? Vocês têm feito muito isso, assim, de aprender rápido, né? Que é uma demanda global, né, Weber? Quando a gente fala que a gente está tendo que aprender muito rápido as coisas, e nos diversos níveis funcionais, né? Desde da diretoria até o pessoal da loja aí da Leroy Merlin, né? Como é esse processo? Como você está desenvolvendo aí essa cultura, que a gente pode chamar, ou esse ambiente de aprendizagem e adaptabilidade? Legal, legal. É algo bastante desafiador, porque você tem que embarcar todo mundo nessa vibe, vamos assim dizer. E como a gente faz isso? Eu acho que assim, aqui na Leroy, então, veja, não é uma receita de bolo, hein? Quem sou eu aqui para dar receita? Eu vou contar um pouco a experiência da Leroy. Na Leroy tem uma cultura muito forte de autonomia com responsabilidade. Então, o binômio autonomia e responsabilidade nos leva a criar intraempreendedores. O que isso significa concretamente? Que não são só os managers ou os executivos da empresa que têm o direito e o dever de pensar em coisas novas, de tomar iniciativa. Não. Isso é um direito e um dever de 10 mil colaboradores. E isso, para que isso aconteça, a primeira coisa que deve acontecer é permitir o erro. Então, há uma cultura que não se zangue ou que não puna a tentativa, a busca por algo diferente, a iniciativa. Porque se você tem um ambiente que poda a iniciativa ou que pune a iniciativa, né, ou que pune os erros, todas as pessoas na organização vão ficar com medo de falar, com medo de tentar, com medo de experimentar. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Tem que haver uma cultura de autonomia, obviamente, e responsabilidade, é um binômio, uma coisa está ligada à outra, permitindo que as pessoas errem. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente trabalha aqui, né, ou tenta, porque nós estamos no caminho, é a questão da diversidade de perfis e diversidade de pensamento. Então, a constituição de equipes diversas vai trazer uma complementariedade de perfil, uma complementariedade de pensamento, uma complementariedade de experiência, e esse caldo, junto com autonomia e responsabilidade, permitindo o erro, vai fazer com que as pessoas encontrem soluções diferentes para um problema
ou encontrem soluções diferentes para conquistar uma oportunidade. Também tem uma questão que é a própria inovação. Então, a gente tenta já há algum tempo trabalhar a cultura da inovação. Não só a disruptiva, né, que normalmente parece mais bacana ou mais cool, mas principalmente a inovação incremental, que é aquele pensamento da melhoria contínua. O que nós podemos fazer hoje, um pouco diferente do que já fazemos bem, para continuar crescendo. Porque a incremental, ela é muito importante, tão importante quanto a disruptiva, né? E acho que tem uma questão também de ajudar as pessoas a trabalharem de uma maneira mais flat, de tentar diminuir o peso do crachá, tentar diminuir o peso da hierarquia e fazer com que as pessoas se sintam à vontade em navegar pela organização. Então, se eu sou um assessor de vendas do setor de pinturas na loja de Interlagos, eu posso sim dar ideias e participar de grupos transversais e projetos transversais de outras áreas, de outras lojas. Então, isso vai amadurecendo as pessoas e mostrando para as pessoas que elas são protagonistas na condução da empresa. Quer dizer, não é apenas uma massa de manobra que recebe o planejamento estratégico e tem que executar. Não. Inclusive, a gente convida o colaborador a participar da construção da estratégia. Ah, que bacana. Então, acho que são alguns elementos que nos ajudam a ter um ambiente onde todo dia tem um projeto novo, todo dia tem uma ideia nova, todo dia tem uma iniciativa diferente. Inclusive, esse também é um ponto de atenção nosso, né? Porque são muitos projetos, muitas iniciativas, então como é que a gente gere tudo isso de maneira adequada? E isso talvez seja uma pergunta bacana, né? Porque eu acho que isso também você tem uma referência muito grande e todos nós estamos passando por isso. Diante de mudança, tanta coisa aparece e tanta coisa parece que é prioritária, né? Tudo se torna prioritário, tudo tem que mudar, tudo tem que fazer, né? Como é que você vai gerindo aí dentro da Leroy tantas coisas e tantas iniciativas assim de mudança e fazendo essa gestão? Olha, a gente tenta fazer a priorização observando aquele princípio do user experience, né, que o design thinking nos ensina, que a metodologia Agile nos ensina. E quem é o nosso user experience? É o ser humano, seja ele colaborador, colaboradora, seja ele cliente. Então, a observação da jornada do colaborador e a observação da jornada do cliente deveria nos dar a melhor indicação de qual ponto a melhorar, qual ponto a desenvolver dessa jornada para torná-la mais simples, para torná-la mais satisfatória. Então, a gente precisa, e a gente tenta fazer isso, eu digo tento porque às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Não significa que o nosso backlog de projetos é perfeito, não. Mas os projetos que estão ali tentam responder ou a uma necessidade ou a uma oportunidade ligada ou ao cliente ou ao colaborador. Porque nós estamos há algum tempo tentando implantar uma crença de que a satisfação do colaborador está intimamente, simetricamente ligada à satisfação do cliente e vice-versa. Porque por mais digital que eventualmente um negócio possa ser, obviamente sempre haverão as pessoas e isso deve ser o core, o coração. Então é isso, a gente tem um monte de iniciativa, mas olha, qual que vai ser a primeira? Qual que é a prioridade? Onde a gente vai investir os recursos, sejam eles humanos, financeiros? A gente sempre tenta olhar para essa jornada do cliente. Sempre tenta olhar para a jornada do colaborador e se pergunta, olha, o que não está legal? Onde há fricção? Onde há irritantes dessa jornada?
O que deve ser melhorado? E essas jornadas devem responder para a gente a prioridade. E eu acho que não deveria ser diferente nas outras empresas, né? As empresas deveriam olhar essa jornada humana do cliente ou do colaborador para ajudar a responder aonde deve ser melhorado ou um sistema, ou um processo, ou uma estrutura, ou uma política. Muito jóia. Só fazer um parênteses aqui, eu acho que foi bacana também a gente passar para o Teams, porque acaba que a gente faz uma mesa redonda virtual, né? Isso. No Instagram, a gente não tem muita possibilidade de fazer trocas e perguntas, era mais eu e o Weber conversando. Mas caso vocês tenham alguma pergunta, né? Eu quero fazer mais 2 perguntas aqui para o Weber, mas se alguém de vocês quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, já que agora nós estamos num ambiente aberto, né? Fiquem à vontade aí, quiserem levantar a mãozinha aí no Teams e fazer uma pergunta, fica super à vontade, porque agora a gente está num ambiente íntimo, numa mesa virtual e a gente pode conversar a respeito. Weber, então voltando um pouquinho, né, eu acho que tem um outro tema aí que você falou, e acho que a questão da segurança psicológica, né, que as pessoas podem falar, que as pessoas podem dar suas ideias, e isso vai sendo criado, esse momento aí de uma mudança até cultural, nossa como sociedade, né? Eu falo que, como a gente tem uma sociedade até então muito hierárquica, e isso em todas as instituições, nas escolas, nas empresas até então, não existia essa segurança psicológica, existia essa hierarquia, né? Ao mesmo tempo, a gente também tinha nessas instituições hierárquicas o trabalho com silos, cada um trabalhando de forma departamental. E acho que você está contando aqui várias transformações que todos nós, em todas as empresas, estamos passando. A necessidade da segurança psicológica, a necessidade de priorização de acordo com o que é importante para o colaborador, o que é importante para o cliente, a responsabilização, né? E esses silos, né? Que acho que a interdependência também faz muito parte dessa diversidade que você falou, dessa colaboração que você falou, né? Como tem sido esse trabalho de interdependência nas equipes ou entre equipes, entre áreas aí dentro da Leroy? Como é que vocês fomentaram isso? Legal, super legal a pergunta, e você tem razão, né? A nossa cultura, notadamente a brasileira e a latina, tem um viés de subserviência muito forte. Uhum. A subserviência ao coronel, ao padre, ao pai, ao chefe, e assim vai. É fato isso. Isso significa que nós não somos forjados para o contraditório, para a dialética. Não é natural ir de encontro de maneira adequada a uma estrutura de poder. Então, é muito difícil, de início, de partida, mostrar para as pessoas que elas podem e que elas devem, mais do que podem, né, agir com a dialética, com o contraditório, colocar a sua opinião, e depois um fala A e o outro fala B, e talvez no final a gente vai decidir o C, porque é a associação das opiniões. Então, de partida, é muito difícil. E normalmente você pergunta para as pessoas, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí, você quer dar alguma opinião? Não, tá tudo bem. Só que ela tem algo a dizer, ela tem uma opinião. Então, isso é um processo de desenvolvimento de maturidade humana. Dito isto, do lado do manager, né, do dito líder, também há um reflexo ligado a isso. E um dos reflexos é o poder, o território. Então, eu tenho o poder, se eu tenho o poder, eu mando, eu decido. Eu tenho o território, se eu tenho território, eu tenho uma área, eu tenho uma equipe, eu tenho um budget. Então, eu tenho bem circunscrito, né, o meu castelo. E lá dentro estão os meus processos, a minha equipe, né, os meus objetivos.
E aqui na Leroy a gente até criou, né, há uns 4 anos atrás, um conceito que a gente chama de líder 3.0, que é mais ou menos o seguinte: o líder 1.0 é aquele líder que talvez todos aqui já tenham ouvido falar, que é o manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim. Então é aquele líder basicamente hierárquico, para o qual é muito importante o castelo, o silo, o poder. O líder 2.0 já é mais evoluído. Ele é o líder participativo. Então ele já escuta o que as pessoas dizem, mas no final a decisão verdadeiramente é dele. E o 3.0, no nosso humilde conceito, é aquele líder que cria redes de líderes. É aquele líder que compartilha, que toma decisões compartilhadas, que coopera num nível muito profundo e que abre mão do poder. Eu até brinco aqui que, conceitualmente, o líder 3.0 é um nirvana, e que todos nós sempre vamos buscar atingir. Mesmo pessoal, Weber, e vocês estão aonde? Olha, nós estamos no 2.1, tentando subir. Mas esse nirvana, essa busca, ela é importante, porque imagine uma organização como a nossa, nós temos aí no middle management 730 managers. Então, como é que esse caldo se desenvolve ao longo do tempo? E aí a gente colocou algumas características que a gente entende serem absolutamente necessárias para esse líder conseguir tentar chegar nesse nirvana. Uma dessas características é a interdependência. É a capacidade de se conectar. E ser interdependente é difícil, porque é mais fácil ser independente. Faço o que eu quero. Não preciso comunicar aos outros. Não preciso cooperar. E é fácil também ser dependente. Não sou responsável. Alguém faz algo por mim. Agora, a interdependência é difícil. E outras 3 características que a gente colocou nesse jogo é a capacidade de ser autêntico, a capacidade de ser aberto e a capacidade de criar um impacto positivo. Então, no nosso entendimento, o desenvolvimento da liderança, ele perpassa por essas 4 características. Podemos chamar de características, de competência, podemos chamar do que a gente quiser. São elementos absolutamente imprescindíveis que o manager, e que não só o manager, mas que a equipe como um todo deve desenvolver. Então, essa é uma das maneiras que a gente vem tentando, buscando quebrar os silos, Ana. É de discutir isso e de desenvolver a liderança. Esse é um elemento. Um segundo elemento é mexer no jeito que a gente trabalha. Então, por exemplo, a gente começou notadamente lá com o pessoal da tecnologia da informação e com todo o pessoal lá de marketing, né, que foram os primeiros a integrar toda aí uma parte de um novo modo de funcionamento, mais ligado ao conceito grosso do Agile. Então, a instauração de todo o cerimonial e ritual Agile na empresa, com a constituição de squads, com o desenvolvimento de chapters, que são estruturas diferentes dos organogramas tradicionais. Isso. E isso gera um impacto no microcosmo ali da TI, de marketing, mas gera um impacto no macroambiente. Gera um impacto em RH, gera um impacto em finanças, gera um impacto na empresa. Olha, o que é aquelas squads? O que é aquilo que está acontecendo? O que está se formando ali? Além disso, uma ampla e democrática vontade real de fazer as pessoas trabalharem em modo cooperativo e não competicional. Porque a competição, ela reforça o silo. E a cooperação reforça a rede. Então, estimular as pessoas a participar de grupos e projetos transversais
é uma maneira que a gente faz isso. Isso acontece com o auxiliar de logística na loja, que pode participar de um projeto transversal da loja dele, um projeto de operação comercial, um projeto de diversidade e sustentabilidade, um projeto de clima. Então, estimular a cooperação e o projeto transversal. Trabalhar novos jeitos de funcionar, colocando o Agile, colocando as squads, e desenvolver a liderança e os colaboradores em conceitos, em características de autenticidade, abertura, interdependência e impacto positivo. Então, são formas que a gente vem tentando fazer, e você vai dizer, Weber, aí, já chegou? Não chegamos, estamos bem na metade do caminho, porque essa também é uma jornada que eu brinco aqui com o meu time, que não tem fim. Não tem fim, isso que eu ia falar. Você tem que ser meio, entre aspas, evangelizador, missionário disso. Mas não é algo que você fala assim, mas quando acaba? Na sexta-feira acaba? Não vai acabar. É uma busca de desenvolvimento, a transformação é uma busca. Então, é um pouco assim que a gente faz por aqui. Eu gosto muito da palavra educação, né? É um processo contínuo de educação, nunca acaba. Sempre tem uma nova espiral de evolução que a gente está indo, né? Exatamente. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma observação dessa riqueza aí de experiência que o Weber está nos compartilhando, que é tudo que a gente deseja, né? Às vezes, num processo de gestão da mudança que a gente participa, é como construir esse novo ambiente, como construir essa cultura de adaptabilidade, né? Como formar essas pessoas. E eu imagino também a dificuldade de quebrar todos esses mindsets, né, Weber? Porque, como te falei, são coisas que vêm até da nossa estrutura de sociedade. Absolutamente. Né? E é muito difícil quebrar isso, né? Mas é um desafio. Acho que é um desafio, assim, que a gente fala muito aqui de gestão de mudança, né? Gestão de mudança, eu entendo que é uma disciplina, inclusive, imprescindível para recursos humanos hoje, que deve passar de uma visão recursos humanos ou gestão de pessoas para uma visão transformação de pessoas e transformação do negócio. Porque se eu transformo pessoas, eu transformo o negócio. Então, muito se diz, né, olha, qual que é a visão estratégica do RH? Para mim, na minha humilde opinião, a visão estratégica do RH é, de fato, estar no cerne da transformação, na transformação humana, na transformação do negócio, né? Então, quando a gente fala muito de gestão de mudanças, a gente fala também em a nossa capacidade de avaliar os impactos que as mudanças trazem, os riscos que a mudança traz, e identificando impactos e riscos, você trata comunicando, sensibilizando, treinando, dando suporte, porque tem um pouco aquela charge, né, que acho que todo mundo viu, né? Quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Isso. Aí essa pergunta é, quem quer mudar? Aí são menos mãos levantadas, porque é um reflexo natural nosso, de se manter no establishment, de se manter no status quo. A gente quer a mudança do outro, muitas vezes, mas a mudança interna, a mudança pessoal, isso já exige um pouco mais, né, de força. Então, nós devemos saber identificar, né, os impactos, os riscos, e como é que a gente vai tratar isso? Com novos skills, né, com novos processos, comunicando, formando, treinando, observando quem é influencer positivo, observando quem é o blocker, quem é aquela âncora que pode segurar a mudança. E aí não é para identificar e matar a âncora, é para identificar e transformar a âncora numa vela, né? Mantendo aí a metáfora do navio, do barco, né? Quem são as velas? Quem são aqueles influencers positivos e quem são as âncoras? Aqueles que seguram. E aí você faz esse trabalho, quase que um sociograma,
É um trabalho realmente humano, né? Por isso que é uma transformação humana. E traz também essa própria transformação da área de gestão de pessoas, né? Acho que a Mônica levantou a mão. Mônica, se quiser fazer a sua pergunta, fica super à vontade. Olá, boa noite. Meu nome é Mônica, eu sou especialista em gestão de mudanças da Redditor. Primeiramente, muito obrigada pelas palavras sábias, muito pertinentes no momento que estamos vivendo hoje. E eu queria partilhar uma coisa que você falou e eu queria pedir sua opinião também a respeito. A gente está vivendo hoje um grande projeto dentro da companhia e a gente não tem um patrocínio que nós deveríamos ter para poder realizar a transformação que faz ser necessária. Com isso, a gente tem trabalhado líder a líder, fazendo um trabalho de formiga, para ver se a gente consegue um patrocínio, pelo menos em termos de média liderança, para que a gente possa chegar em alguma transformação, se é que isso é tão factível, né? Porque a gente entende que a gente começa top-down, mas se não tiver o bottom-up, nada acontece, né? A gente também entende que a área de gestão de mudança, a gente não vê como uma área, a gente vê como um meio, uma área meio para se chegar a uma transformação. Então, a gente está nesse conjunto, né? O que eu queria perguntar a você, nesse contexto, eu vejo, né, pelo que você falou, que você tem patrocínio forte, né, para conseguir fazer que essas transformações aconteçam. No meu caso, no triste caso, você entende que poderia fazer alguma outra coisa, a não ser o que eu estou fazendo nesse momento? Desde já agradeço. Muito obrigado pela pergunta, Mônica. Prazer em falar contigo, que legal, adoro uma super organização aí, com grandes transformações também, a gente vem acompanhando no mercado. Bom, parabéns, e que legal que você está aí na gestão de mudanças, né? Que eu tenho uma paixão por esse viés, porque eu acho que tem tudo a ver, né, hoje com recursos humanos. Bom, como eu falei, a esponsorização da alta liderança seria realmente muito legal de ter. Caso você esteja num contexto onde você não possua isso ainda, né, qual é a recomendação que eu faço? E é uma recomendação humilde, mas também baseada numa experiência pela qual eu já passei. Porque hoje nós temos uma esponsorização, mas já ocorreu no passado outras transformações que a gente não tinha a convergência da sponsorização. Então, você tinha até alguns executivos que eram sponsors e outros que não entendiam muito bem isso. Então, naquele momento, o que nós fizemos? Nós nos concentramos no middle management. Porque, inclusive, há alguns estudos demonstrando que os entraves, não é o que estou dizendo, são os estudos, os maiores entraves para a real transformação da organização está no middle. Porque a alta liderança, se ela sponsoriza e a empresa é top-down, a coisa vai. Mas se ela sponsoriza e se a empresa não é top-down, a coisa não vai também, se o middle management não quiser. Porque a base dos colaboradores, normalmente ali a base, eles estão sim abertos à mudança. O middle management não, porque ele tem medo de perder poder, medo de perder território. Então, a minha recomendação seria que vocês fizessem, né, um trabalho forte na média gerência, identificando quem são aqueles gerentes, a média gerência, que poderiam ser os sponsors, as velas da transformação. E quem são aqueles que não são? Pelo contrário, são as âncoras, como eu falei, as velas e as âncoras. Em paralelo a isso, tentar entender o que a média gerência ganhará ou ganharia com essa transformação que você está empreendendo. E concordo com você que gestão de mudanças é o meio. Então, quais são os ganhos? O que eles vão ganhar? E também fazer uma reflexão profunda sobre as perdas. Olha, se a transformação chegar, o que a média gerência perde?
Então, você vai ter de um lado a lista dos ganhos e do outro a lista das perdas. E vocês têm que trabalhar isso, dar luz a esse ganho, mostrar que as pessoas vão ganhar e minimizar o impacto das perdas. Pegar lá a meia dúzia, estou colocando uma meia dúzia aqui, mas eu vou te dar uma conta que inclusive é conceitual também, né, do 7%. Por exemplo, eu tenho 730 líderes aqui na média gerência. Reza um dos conceitos que se eu tiver 49 deles, ou seja, 7% deles, com 7% eu já começo a fazer a transformação. Então, quais são os seus 7%? Os líderes em cada unidade ou em cada contexto que poderiam levar essa bandeira. Sobre a história das perdas, só vou contar um caso rápido. Aqui na Leroy, quando a gente trabalha a questão aí do líder 3.0 que eu comentei com vocês, a gente identificou uma perda que é assim, o gerente médio ali, né, o gerente da loja, por exemplo, do setor comercial da loja, ele tem na cabeça dele como significado de poder o ato de tomar decisões por ele mesmo. Ele tinha isso. Bom, é meu papel, é meu dever, isso é o motivo pelo qual eu existo, tomar decisão. Isso, se todos forem líderes 3.0, eu vou ter que mudar a cabeça desse gerente e dizer para ele, não, o teu papel não é tomar decisão sozinho. O teu papel é compartilhar a decisão e trabalhar a ressignificação na cabeça dele. Porque se eu não trabalho essa ressignificação, ele vai ter uma percepção de perda de utilidade. Porque ele vai dizer, mas agora se todo mundo toma decisão junto, para que eu existo? Talvez eu perca meu emprego, talvez eu perca a minha utilidade. Então, identificar os ganhos e identificar as perdas e tratá-las é uma maneira, Mônica, de tentar fazer a transformação acontecer, mesmo que não haja uma forte sponsorização da alta liderança. E identificando também os influencers e os blockers, as velas que fazem o navio andar e as âncoras que fazem o navio ficar preso. Espero ter ajudado de alguma maneira e estou à sua disposição depois também para trocar WhatsApp, e-mail e continuar conversando sobre isso. Agradeço. Muito obrigada, Weber. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta para fazer, algum compartilhamento. Acho que a gente falou de tanta coisa aqui importante, né? Interessante. E eu queria fazer uma última pergunta. Fátima, deixa a Fátima fazer e depois eu fecho aqui o nosso encontro com uma última pergunta. Vamos lá, Fátima. Se você estiver falando, está no mudo. É a frase que a gente mais tem falado na pandemia. Estava no mudo, Ana. Muito fácil de conhecer. Essa semana ainda estive em contato com pessoas que saíram recentemente por N motivos da Leroy, mas que me trouxeram uma imagem muito positiva da forma como as coisas estavam acontecendo aí. Realmente vieram impregnadas de um valor diferenciado para essa nova empresa. Mas eu queria te parabenizar também, porque eu acredito que é dessa postura de partilha, como você partilhou agora uma solução com a Mônica, que a gente pode transformar essas organizações. Você não está pedindo apenas para os teus funcionários partilharem, você está partilhando com outras pessoas também. Eu acho isso muito lindo e acho que essa postura de ser humano, mesmo numa posição diretiva como a sua, faz toda a diferença para inspirar também a organização nesse processo. Então, parabéns pelo seu posicionamento. Obrigado, Fátima, obrigado. E eu acredito muito nisso porque a gente nunca vai ter receitas, né? E eu também brinco aqui com o meu time que é sempre aprendendo do 1 ao 100. Porque
as coisas, inclusive, essa história do VUCA, né, que é um clichêzão também, mas além de clichê, é real, né? VUCA, 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 eu estou brincando que é MUVUCA, né? Além da VUCA. Faz com que a gente tenha que ter uma capacidade diária, mais do que recorrer a conhecimentos passados, ter uma capacidade de reprocessar ideias, crenças, e esse reprocessamento, ele só é possível se a gente tiver em rede, né? Se tiver uma teia aberta, onde haja uma certa confiança para trocar ideias, porque nessa trocação, entre aspas, de ideias, né, vai vir as novas soluções, né? E acho que isso é muito muito rico, e o fomento a isso é forte. Também não significa que a gente chegou lá, estamos na metade do caminho, porque ainda tem o manager 1.0, ainda tem o colaborador que não se sente à vontade, mas, de novo, volto a dizer que é todo dia tentando chegar um pouco mais próximo do nirvana, né? Grata. Ana, tá por aí? Acho que tá no mudo. Estava no mudo, Ana, não ouvimos nada. Ana, tá por aí? Será que a gente já perdeu a Ana? Deixa eu ver aqui. Ah, a Ana voltou agora. Voltou com a gente, Ana? Vocês estão me escutando? Agora sim, Ana. Beleza, desculpa aí. Para a gente, então, ir terminando o nosso encontro, queria te fazer uma última pergunta, Weber. Você falou muito da questão, agora no final, sobre a importância do RH se desenvolver e como isso também acompanhou toda a transformação da organização, né? Se você fosse dar uma mensagem para todos os profissionais de RH do mundo inteiro, né, os profissionais de RH no sentido de gestão de pessoas, de gestão de mudança. Se você pudesse dar uma mensagem a todos eles, qual seria a sua mensagem? Oh, legal, não, baita responsabilidade. Mas, assim, humildemente, eu acho assim, bom, a premissa fundamental da minha mensagem começaria o seguinte, né? Somos seres humanos. Porque muito tem se falado da transformação digital, né? E obviamente isso há uma influência social que talvez daqui 1000 anos também seja uma influência antropológica, sem querer viajar muito aqui. Porque o digital realmente tem um impacto violento em tudo. Mas a gênese da questão é humana. Então, a primeira questão, a primeira mensagem é que gestão de pessoas, recursos humanos, capital humano, tem vários nomes, né? Nunca se afaste do ser humano. Que tenha uma curiosidade profunda e genuína por compreender, por entender, por ajudar, por desenvolver, principalmente. Tendo isso como base, então, uma real, generosa e autêntica vontade e interesse pelo ser humano, a segunda parte da mensagem é que devemos ser protagonistas da transformação. Ser protagonista da transformação enseja uma necessidade de avançar, enseja uma necessidade de propor, de provocar, de ousar, de ter uma curiosidade e um desconforto positivo capazes de mover a organização.
E na medida em que a gente é protagonista na transformação humana, isso tem como uma consequência uma transformação do business, uma transformação do negócio, uma evolução do negócio. E todos os negócios, sejam eles da indústria do varejo, da indústria de serviço, da indústria de bens de consumo, não importa, né, do terceiro setor, não importa, todos os negócios precisam se transformar. Né? O business de cada negócio precisa se transformar, o modelo precisa se transformar. E aí, se a gente estiver atento a isso, a gente não vai ser reativo. Alguém batendo na porta de recursos humanos dizendo: nosso negócio, a gente já decidiu que precisa se transformar, por favor, entregue um treinamento. Não. Nós devemos propor a transformação cultural, a transformação das competências, para atingir novos patamares. Então, a curiosidade, a capacidade de fazer diferente, o interesse pelo negócio também. Acho que esse é um recado legal, porque recursos humanos, gestão de pessoas, também tem que genuinamente curtir o business. Então, se eu estou numa empresa de varejo, além de genuinamente amar, ou pelo menos tentar amar as pessoas, eu preciso muito também ser apaixonado pelo meu business. Eu preciso gostar de cimento, eu preciso gostar de atender cliente, eu preciso gostar de logística. Se você está numa indústria, seja ela qual for, recursos humanos precisa se apaixonar pelo negócio. E a gestão ambidestra disso vai fazer uma diferença enorme. Eu me apaixono genuinamente pelas pessoas, pelo desenvolvimento delas, e eu sou apaixonado pelo meu business. Não importa que eu vendo serviço, que eu vendo produto, que eu fabrico produto, eu sou apaixonado pelos dois. E essa gestão ambidestra vai me colocar num protagonismo forte, porque vai fazer eu entender o futuro, eu buscar os cenários futuros, eu provocar outras áreas, eu provocar o CEO, eu provocar o diretor-geral, o presidente, seja lá quem for, e ajudar o negócio a se manter perene. Então, a imagem é menos parecida com um jogo de xadrez silencioso e compenetrado, e mais parecido com uma imagem, tente fazer essa imagem na cabeça, de um surf com xadrez. Oh, difícil, hein, Weber? Mas se fosse fácil, não ia ter graça para a gente. O surf, porque a gente precisa da flexibilidade, da agilidade, da capacidade de cair e de levantar, da resiliência. E o xadrez em cima da prancha de surf, porque os nossos movimentos são estratégicos. Qual peça eu mexo? Que jogada eu faço? Em prol desse desenvolvimento, em prol dessa transformação. Resumindo, paixão pelas pessoas, genuína. Paixão pelo negócio, pelo seu negócio, genuíno. E protagonismo. Saia na frente. Não espere, não seja reativo. Chegue na frente. Essa é a mensagem que eu poderia tentar passar, ou tentar vender, ou tentar evangelizar os meus colegas de gestão de pessoas. Muito bem. Muito obrigada mesmo. Acho que as pessoas aqui estão falando a palavra até gratidão. Gratidão mesmo primeiro pela paciência da gente estar aqui com esses intercalços aí tecnológicos que fazem parte, mas muito grata por ter aceitado o nosso convite num ano tão turbulento, ter um espaço para você trocar a sua experiência tão rica. Weber, que foi muito bom te ouvir, foi muito bom conhecer a sua história, foi muito bom entender toda essa transformação, é um exemplo para todo mundo. Te agradeço muito mesmo, né, por estar aqui conosco e fazer parte aí desse momento de hoje. Eu que te agradeço, viu, Ana, pela oportunidade, e a todos os colegas que estão conosco aqui também, dedicando um pouco de tempo para a gente trocar ideias. E, enfim, estou à disposição, muito bacana isso.
e vamos para frente, porque independentemente da pandemia e do pandemônio, Gostei! Sempre há um horizonte interessante para a gente construir, para a gente buscar, e é isso. Obrigado. Muito obrigada também. Obrigada a todo mundo pela presença, muito obrigada aí por estarmos juntos nessa mesa aí virtual, e até a próxima, né? Uma boa noite a todos. Valeu, Obrigada tchau, tchau. por tudo. Muito grata. Obrigada, pessoal.